Opa, eu sou a arquiteta e astróloga Cláudia Bocchili e hoje eu vou fazer análise astrológica daquele que é o mais importante do Brasil hoje, que tem a careca mais reluzente que o meu marido, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sim, e já começa estarrecedor. Ele nasceu no mesmo dia do AI-5, isso mesmo, dia 13 de dezembro de 1968, às 13 horas e 20 minutos, enquanto estava acontecendo aquela muvuca, e o presidente Arthur da Costa e Silva, do Executivo, estava passando rasteira em quem não estava seguindo a cartilha, o nosso ilustre ministro estava nascendo. E é claro que um mapa astral desse não é qualquer mapa, não é um mapa simples, porque ele também nasceu num dia muito importante. Para você ter uma ideia, em toda essa década de 60 estava se desenrolando essa conjunção de Plutão e Urano. É uma conjunção muito forte, às vezes eles estão mais próximos, eles estão mais longe, eles são planetas muito lentos, esse demora 84 anos, esse 250, e eles pedem mudanças bruscas, mudanças feitas na marra. Você tem que ter a criatividade, senão você não consegue sair daquela situação, situações extremamente periclitantes. Então vamos pensar no mapa astral do Alexandre. Ele é sagitariano do dia 13, ascendente em Áries e lua em Virgem. Ok, temos 9 pontos de fogo no mapa, que é aquela coisa de ação, de tomar atitude, de ir lá, realizar. Depois temos 7 pontos de terra, que é estabilizar aquela energia daquilo que foi realizado. 6 pontos de ar, que é o mental, para você poder pensar, analisar aquilo que foi feito ou não. E depois um ponto só de água, que é o emocional. Isso não significa que quem tem um ponto de água não sente emoções, imagina, é que são sentidas de outras formas. E não tem coisa melhor do que alguém da área jurídica do que ter aspectos de Sol e Mercúrio na casa 9, que é justamente essa parte dos valores de vida, dos princípios e essas leis que regem o judiciário. Ele tem Sol e Mercúrio, então com certeza ele tem uma projeção muito grande nessa área. Não deve ter sido difícil ele escolher essa profissão. Por outro lado, temos um ascendente com Saturno, essa energia muito grande de Áries que quer realizar, mas de uma forma contida por Saturno, que faz o seguinte: você vai ter a sua infância, mas você não vai poder brincar com seus amiguinhos, você tem outras responsabilidades, você tem que amadurecer mais cedo. É aquela coisa que a pessoa, ela cresce na forja, sabe? Ela é obrigada a crescer de uma forma dura, de uma forma com maturidade. E claro que ao longo do tempo, conforme a pessoa vai amadurecendo, ela vai conseguindo se libertar destas cascas de obrigações muito cedo. Então ele também tem essa questão de muitas obrigações desde pequeno. Agora, uma coisa que não dá para falar, porque eu só peguei informações da mídia, eu não conheço o Alexandre na sua vida íntima, na sua vida pessoal, seria sobre um aspecto de Plutão, Lua em Virgem. Ele tem essa conjunção. Eu posso dizer o que eu costumo ver por aí. O Plutão, ele sempre fala de domínio, de disputa de poder, de controle. Em relação à Lua, que é a mãe, poderíamos supor, não sei, tá? Mas poderiam dar um supor, para dar um exemplo, de que temos uma mãe com um controle, com uma dependência emocional muito forte, aquela coisa reptiliana, do cérebro reptiliano. Isso eu vejo muito por aí. Mas, como não posso falar isso sobre ele, eu posso falar que as mulheres têm uma influência muito grande sobre ele. Não é à toa que o Roberto Jefferson sempre falou que o Xandão é o marido da dona Vivi e que o escritório de advocacia dela tem muita importância, principalmente nos conluios que ele acusa o Alexandre de ter. Como é que um homem desse, o Pachequim, pega 3 milhões de assinaturas de pedido de impeachment aí do Xandão, do maridão da dona Vivi, e arquiva, e ele não põe pra frente? Por quê? Tem medo do carequinha? É o interesse dele. Agora, toda aquela muvuca que estava fazendo o AI-5, ele tem na casa de trabalho e das parcerias. Parcerias é sócio, parceiro de negócios e também a esposa dele. Então a esposa dele tem uma importância muito grande. Ele tem o Plutão na casa 6, que fala muito sobre no trabalho, no dia a dia, fazer, dar sentido e também procurar servir os outros, servir o próximo, colocar
a ideia do outro acima dos seus ideais pessoais. Ele tem, na questão de trabalho do dia a dia, um propósito de servir ao outro, de servir com princípios que ele tem. Só que, e se ele está servindo e isso não está dando certo? Eu posso interferir no outro? Eu posso colocar isso em cima do outro sem ele querer? Essa é uma energia muito forte que tem que ser tomada cuidado para você saber os limites do que é seu, do que é da outra coisa, para que você possa realizar esse propósito de servir. Junto também temos essa influência da mulher no trabalho, principalmente como parceira de negócios e como esposa, assim como Dom Pedro teve a Leopoldina, que mandou na carta: colhe o pomo, pois ele está pronto. Ela mandou ele fazer a independência. Então o Alexandre também tem que ter uma mulher muito forte e firme ao lado dele para poder inspirar ele nas ações que ele vai fazer. Essa carreira de fazer os outros se beneficiarem, ela pode passar por algumas inquietações pessoais, porque é uma energia muito forte, então a compulsão para você às vezes tomar algumas atitudes é muito grande. Isso daí tem que ser contido, trabalhado, bem administrado, e não é fácil não. A gente vê muito dessas parcerias quando Saturno em 2010 cobrou esses parceiros dele. Ele estava na vida pública e foi ter o seu escritório de direito público quando o Alckmin chamou ele para participar da Secretaria de Segurança Pública. As parcerias são muito importantes quando você tem Júpiter e Urano. É uma excelente oportunidade de você ter crescimento e de mudanças. Mudanças em quê? Quem rege as leis? Júpiter, né? E quem é o regente de Sagitário, o signo dele? Júpiter. Então olha aqui, os parceiros como são importantes na vida dele, que também estão incentivando ele para fazer este trabalho dessa conjunção Júpiter-Urano no mapa dele, falando de parcerias, de querer ter oportunidades de crescimento e uma inquietação com o status quo muito grande. Eu preciso modificar isso, eu preciso canalizar essa energia de servir com parcerias, com atitudes, com quebras, com rupturas, com ideias criativas que eu posso ter na minha vida. E essas ideias repentinas também podem ser inspiradas por sua esposa. Vamos falar da nomeação no STF? Pois é, quando a Dilma foi empichada, o Temer entrou e chamou o Alexandre para fazer parte como ministro da Justiça. Isso em 2016. E aí em 2017 ele foi indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi empossado dia 22 de março de 2017, quando alguns trânsitos estavam se concretizando, que eu vou chegar lá. Ele era filiado ao PSDB, ele teve que se desfiliar do PSDB para ter um posicionamento mais neutro. Mas ele sempre trabalhou na área pública, com políticos, na área de falar, de escrever livros, de sempre fazer parte, é professor, foi professor de vários lugares do direito. Então essa parte de comunicação, de trabalhar com direito é muito grande. Ele não tem nenhum perfil para ser aquele advogado que trabalha só com família, com documentos, com heranças. Não, ele é da parte externa, da parte pública. E claro, quando a gente mexe com essa parte, é uma parte muito pesada e ele tem algumas características de trabalhar com isso. Vamos falar de Plutão, que trabalha com essas questões de poder, política e tudo mais. Quando Plutão passou pela área das leis, dos valores, das filosofias do Alexandre, era importante ele trabalhar essa transformação dentro de si, quais valores, estudar, botar foco no que ele queria, para que ele pudesse colocar esse ideal de vida depois para frente. Também enfrentando alguns aspectos de hipocrisia e injustiça social em prol do seu ideal de vida. Porque na primeira década do ano 2000, ele trabalhou com Alckmin, com Lula e com Kassab, o prefeito de São Paulo. Lá ele foi secretário dos transportes. E aí ele foi crescendo na vida pública. Depois ele foi ter o escritório dele. E aí em 2013, enquanto José Dirceu estava sendo preso pela primeira vez por causa do mensalão, o escritório dele atendia uma cooperativa de transportes que supostamente tinha envolvimento com corrupção e tráfico de drogas. E aí ele teve que enfrentar todo um aspecto de se explicar, de não trabalhar mais com esse tipo de empresa, tudo mais.
causando alguns problemas em sua reputação. Porque na verdade o que você quer? Com esse Plutão nessa parte das filosofias e tudo mais, você quer provocar um impacto na sociedade e contribuir de uma forma super positiva. Lembra que eu falei de servir? Pois quando você não tem ponderação, você acaba indo para o fanatismo na casa 9. Quando você chega na casa 10 da realização, esse Plutão ele chega a tomar atitudes extremistas. E aí quando chega na casa 10, chega para sofrer as consequências da guerra, sejam elas boas ou ruins. Ele quer implantar os seus valores, mas às vezes tem que tomar muito cuidado, porque eles podem ser distorcidos e exatamente aquilo que eu queria é entendido de uma forma errada e eu vou sofrer as consequências disso e a minha reputação vai sofrer consequências disso. Nessa hora, você tem que olhar os ideais da sociedade antes de olhar a sua vida pessoal, os seus ideais pessoais, porque a sua vida pessoal e todos os seus valores mais internos, eles vão sofrer uma profunda transformação. Lembra que eu falei da grande conjunção? Plutão, Saturno, Júpiter e Marte, que aconteceu em março de 2020? O Plutão e o Saturno já estavam ensaiando alguma coisa em maio de 2019 e depois eles ficaram juntinhos em janeiro de 2020, quando depois chegaram Júpiter e Marte. E o que aconteceu? Nessa configuração da grande conjunção, isso estava tocando muito profundamente a sua carreira. E ele já estava no STF, ele já estava no auge da carreira que algum jurista, advogado ou alguma coisa nesse sentido dessa parte das leis pode ter. E Saturno estava cobrando a verdade dos seus valores. Essa nomeação, quando teve, ela focou especialmente a sua espiritualidade. Era isso que ele devia focar quando ele foi nomeado em 22 de março de 2017, para poder entender melhor o propósito daquilo tudo, para poder trabalhar as leis que ele vai guardar no seu trabalho. Agora, assim como um outro vídeo que eu estou falando das manifestações de 7 de setembro representam o auge de um eclipse no dia 10 de junho, esse eclipse também tem uma participação fundamental do mapa do Alexandre. Ele está cobrando seus valores morais, seus princípios, aquelas coisas que regem a sua personalidade. Se está cobrando em junho, o auge é em setembro, até a resolução final em 4 de dezembro. Por outro lado, temos um outro eclipse no dia 19 de novembro, dia da bandeira e meu aniversário, só que vai ser de lua cheia. E aí são problemas mais pesados, com perda de dinheiro, com tóxicos, com problemas ocultos, dívidas, negócios enganosos. Eu vou falar depois sobre esse eclipse porque vai ser uma coisa mais pesada de se entender. E ele vai passar por isso, tem que tomar cuidado com tudo isso, também se iludir com ideais de vidas, mas também tem a possibilidade de ganhos a partir do seu parceiro. Lembrando que a mulher dele também é advogada. Quando ele foi empossado, o Saturno estava carregando todos os valores de leis, de propósitos que ele tinha, para que em final de 2018 eles fossem cobrados na sua carreira. E assim, em final de 2018, quando Bolsonaro tinha acabado de ser eleito presidente, ele foi o relator de um processo de fake news contra petistas feitos pelo Ministério Público Federal. Ele foi o relator e uma agência de publicidade de um tal de Miguel Correia foi acusada dessas fake news. Então aí começava a sua luta por fake news. Esses inquéritos de fake news estavam sendo trabalhados desde 2018 e hoje eles se estendem também para várias outras pessoas que estão sofrendo esses inquéritos, inclusive prisões mandadas pelo Alexandre de Moraes. Agora vamos de Revolução Solar. O que significa Revolução Solar? É o mapa astral do momento que você fez aniversário naquele ano. Então, no ano de 2020, nosso amigo fez aniversário às 4 horas e 20 minutos da manhã. Então, nesta revolução solar, que fica em voga até dezembro de 2021, tem que ter uma vida afetiva reservada, não falar com quem ele tá ou deixa de estar, nada disso. E olha, se eu fosse a contadora dele, eu ia falar para ele declarar tudo certinho, todos os centavos, para não dar nenhum tipo de chabu. Vitalidade, esperteza, energia, um pouco egoísta ou ditatorial. Aquele eu meio egóico, sabe quando a gente vai tirar sarro de leonino falando que ele é meio egóico? Então, uma coisa mais ou menos assim. Ele quer fazer transformações no trabalho, ele quer fazer mudanças no trabalho, porque ele cansa daquele trabalho como é feito,
ou então ele pode trabalhar demais. Está com uma ótima habilidade financeira, concentração, senso de justiça, mente inquieta. Realmente a cabeça dele não deve estar parando para nada. E com isso ele pode ter algum desajuste ou uma incerteza familiar que ele devia estar focando. Agora, quando ele fizer aniversário agora em 2021, às 10 horas e 9 minutos da manhã, a gente tem um aspecto do mapa de planetas só nesta parte aqui do ascendente. Então aquela parte de relação com o outro não tem planeta nenhum. É lógico que é uma coisa mais recolhida, mais em relação a mim, mais observando dentro. E aí chega Saturno e fala o seguinte, olha, te dá um pouco de, talvez, uma necessidade de solidão, de recolhimento, um pouco de melancolia, de sentir-se deslocado, talvez não compreendido pelo mundo aí fora. E a ideia é desapegar e aprender a servir o próximo. É isso que o Saturno fala. Por mais que ele possa estar explodindo por aí com vitalidade, com energia, com otimismo, mas quando chega em casa há essa necessidade desse recolhimento. Essa energia que ele que o Júpiter está dando para ele, pode fazer com que ele faça esportes, ou que ele engorde, ou que ele tenha sorte, egoísmo, dinamismo. Agora, os amigos são sempre boas soluções, mas às vezes podem fazer projetos que falta perseverança e esses projetos não dão continuidade. Ele pode se ligar às sociedades e tá com uma ambição. O Marte, que é o planeta da guerra, ele está no ponto mais alto do céu. Isso significa energia para ir lá atrás dos seus compromissos, atrás das suas necessidades, do que ele quer. Só que o problema disso é que pode vir uma agressividade junto, pode vir uma questão impulsiva junto e problemas se você quer ter prestígio, ok, pague o preço sobre isso. E essa agressividade que pode vir junto com essa energia muito grande, que quando não consegue realizar, ela vai com muita força, também está junto com a Lua que está em Áries. A Lua emocional está no campo de batalha. E aí com isso, as emoções podem reger as decisões, e essas decisões ser impulsivas, mas também com muita coragem e determinação para fazer as coisas que ele quer fazer e que fazem sentido para ele. Também ele tem que fazer ginástica para poder gastar essa energia, porque assim ele pode conduzir isso de uma forma mais benéfica, uma forma mais diplomática. Também temos o seguinte, tá na hora dele cortar algumas amizades que às vezes podem ajudar, mas não, né? Que querem dominá-los, que às vezes têm grandes ideais, mas tem um fim de ciclo aí, algumas coisas que ele tem que fechar que não fazem mais sentido na vida dele, e ser honesto nas relações, nessas relações que ele tem com o outro. E aí eu já pego o gancho de Júpiter, porque no mapa astral dele, do dia que ele nasceu, o Júpiter está falando o seguinte, olha, nós temos muito crescimento com grupos, com associações, com parcerias, com grupos de empresários, com congressistas. Então, como ele vai estar perto de muita gente, ele tem que ter cuidado para poder discernir o joio do trigo. E o melhor que ele poderia fazer seria o seguinte, cuidar da casa, cuidar da família. Como eu não sei como é que é a vida dele com a esposa e os 3 filhos, ele deveria dar um foco maior, depois de dezembro de 2021, para a família que está requisitando esse tipo de atenção dele. É claro que quando a gente vai fazer um mapa astral de alguém, a gente está conversando com a pessoa, entendendo o que ela está fazendo, o que está rolando nessa vida dela, para poder entender melhor esses aspectos, que é bem diferente de quando a gente pega as informações na imprensa, que é bem diferente de quando a gente tem que supor que foi um caso que eu tive que fazer dele. Mas, pelo menos assim, dá para a gente entender essa pessoa que está sendo tão importante no contexto brasileiro de agora e que nasceu num dia tão importante na história brasileira, o dia do AI-5. Tem este outro vídeo falando das manifestações de 7 de setembro e eu espero que você se inscreva no canal e deixe um like. Muito obrigada!